Sou AWS Golden Jacket, então ano passado eu concluí as certificações necessárias para conseguir a jaqueta. Foi uma jornada bem longa, quem quiser trocar ideia depois sobre isso pode me chamar. Participo também do AWS Community Builder, então me preparei para conseguir isso, né, pelos requisitos, tem que contribuir com a comunidade, postar conteúdo. E abaixo ali tem minhas redes sociais, então meu YouTube, meu Instagram e o LinkedIn, que é onde eu fico a maior parte do tempo. Quem quiser se conectar e me chamar, fica à vontade. Vamos começar aqui pela parte de fundamentos de VPC, que é a parte de network da AWS. Muita gente conhece, mas pode ter gente que ainda não conhece ou está iniciando. E para a gente dar sequência é necessário passar ali na base. Então, o VPC, ele é a rede isolada, virtual ali dentro da AWS, dentro da nossa conta. Dentro da VPC, a gente pode definir ali quais são os ranges de endereço, qual é o tamanho da minha rede. Eu posso definir também a quebra de rede, então eu posso pegar essa rede grande, que eu defini como o padrão, e criar ali dentro várias sub-redes. Da mesma forma que a gente faria no on-premise, no data center, por exemplo, numa rede Wi-Fi, a gente define a rede maior e quebra eles ali por questão de segurança, por questão de arquitetura. Outro ponto interessante aqui do VPC, que essa parte de criação do endereçamento de rede é a gente que controla, a AWS permite isso, porém tem o requisito de atender ali a norma RFC 1918 e alguns outros detalhes ali específicos da AWS. Outra parte interessante da nossa VPC é a parte de roteamento. Então aí você pode controlar como vai ser essa comunicação, da onde vem para onde vai. Então temos assim, bastante controle ali da parte de redes dentro da AWS, que é a base aí, o fundamento para que a gente consiga colocar nossos workloads lá dentro da AWS. Trouxe aqui uma arquitetura bem simplória ali para ajudar a entender. Aqui temos alguns componentes, né? Então eu tenho a minha VPC representada ali com uma subnet pública. O que quer dizer a subnet pública? Quando eu tenho um outro componente que está na tela lá, que é o Internet Gateway. E o que faz essa subnet ser pública? Quando eu vou na minha tabela de rotas, como eu falei no fundamento, que a gente tem acesso a configurar como vai funcionar a comunicação dentro da nossa rede. Então, quando eu conecto a minha subnet com o Internet Gateway, essa é uma rede pública. Quer dizer que da internet eu consigo acessar os recursos dentro daquela rede. Já na subnet privada, que é quando eu não tenho esse roteamento, eu não tenho essa comunicação direta com o Internet Gateway, ela não é exposta para a internet, então, geralmente essa é a arquitetura padrão que a gente faz, né? Subnets públicas, subnets privadas, sem acesso vindo da internet. A internet não consegue acessar. Porém, nessa arquitetura base aqui, que é geralmente quando você cria uma conta da AWS te entrega essa arquitetura aí, quando eu preciso da subnet pública falar com qualquer coisa da internet ali, da subnet privada, nesse caso, desse desenho, eu não tenho acesso. Se eu quiser chamar um S3, eu não tenho acesso. Então entra um outro componente, que é o NAT Gateway, não está representado ali, a gente vai falar bastante dele, que eu coloco nessa subnet privada e eu falo que toda a conexão para a internet vai sair através do meu NAT Gateway. Então eu garanto que a minha subnet privada tem acesso à internet, só conexão de saída, só a minha rede inicia conexões com a internet não consegue. Beleza? Então, já entendemos aqui a base, quais são os componentes, vou repetir rapidinho. Internet Gateway com subnet pública, NAT Gateway com subnet privada para garantir acesso à internet e serviços da AWS. Aí trago alguns pontos aqui dessa arquitetura padrão. Temos alguns riscos, claro, a gente tem aí várias arquiteturas, várias coisas que vão nos ajudar, porém, quando a gente tem uma subnet pública e eu preciso expor um serviço para o meu cliente, esse serviço vai ficar exposto para a internet. É o padrão que a gente usa, vou expor serviço X, uma API, então a gente pode expor ele pela internet. E isso aumenta o raio de impacto, o raio de exploração.
Beleza, do lado de cá temos o NAT Gateway, que foi o que eu comentei, que a gente pode plugar na nossa subnet privada. Esse NAT Gateway ele tem custo, então quando eu plugo na minha subnet privada, para conseguir falar ali com S3, por exemplo, falar com a internet, eu vou pagar por hora desse NAT Gateway conectado na minha conta e por tráfego, por volume que ele processar. Outro ponto aqui é a questão da latência. Então, quando eu tenho uma conexão no serviço que é exposto pela internet, eu posso estar sujeito ali à latência pelo aquele caminho que ele vai fazer pela internet para chegar no destino, né, a comunicação ida e volta. Então, quando eu tenho isso dentro da própria rede da AWS, essa exposição e essa comunicação, eu vou ter a chance de reduzir também a latência desse cenário. Não quer dizer que essa arquitetura que a gente falou é uma arquitetura ruim. A gente tem várias ferramentas de segurança, vários padrões para a gente garantir a segurança. Porém, a gente vai trazer um novo ponto de vista aqui, uma nova forma de expor aplicações, que é o VPC Endpoint. Então, nesse caso, quando a gente utiliza VPC Endpoint, Private Link, nós vamos garantir que a nossa conexão ali, o serviço que a gente está expondo, ele vai ficar exclusivamente dentro da rede da AWS. A gente não precisa expor isso à internet, da forma que foi apresentada ali da primeira arquitetura, que é bastante utilizado. A gente pode também eliminar o custo com o NAT Gateway, porque eu expliquei para vocês, o NAT Gateway a gente paga por hora ligado e também a gente paga pelo processamento dos dados que passarem por ele. Elimina também a exposição ali para a internet, que a gente falou, né, do Internet Gateway, e o tráfego não sai de dentro da rede da AWS. Em alguns casos, existe um compliance onde a gente precisa manter toda a comunicação dentro da rede da AWS. Para quem está estudando para as provas aí, que eu gosto bastante, Solutions Architect, tem bastante questão desse ponto. Pode passar, Rafa. Então chegamos aqui ao ponto principal, né, que é a parte de endpoints. Precisava da gente passar na base ali para sustentar aqui a configuração, como é que funciona o endpoint. Então eu vou apresentar para vocês aqui 3 tipos de endpoints. O primeiro é o endpoint, Gateway Endpoint. Esse Gateway Endpoint, ele vai se encaixar no cenário que eu falei do NAT Gateway. Então, quando eu utilizo um Gateway Endpoint, eu vou poder rotear o meu tráfego da minha VPC para o S3, sem passar pela internet e sem passar pelo NAT Gateway. Então é um ponto aí para a utilização. E além de eu ter o controle daquilo que está passando ali. O outro tipo de endpoint é o Private Link, ou Interface Endpoint. Nesse caso, ele também garante a conectividade privada dentro da rede da AWS sem sair. A gente pode expor serviços de terceiros, serviços nossos, através desses endpoints. E também a gente consegue utilizar serviços da AWS desse endpoint também. Então, a gente consegue manter dentro da nossa rede, dentro do nosso controle, a saída, a conexão e os dados, sem passar pela internet, trabalhando aqui com endpoints. Então, ali no caso do Private Link, ele trabalha com um DNS e uma placa de rede que ele cria na nossa subnet, pegando o endereço privado que a gente definiu lá no começo. O outro tipo aqui que eu trouxe é o Gateway Load Balance Endpoint. Aí é mais para a galera de segurança que quer filtrar ali, direcionar o tráfego para uma classe de segurança, fazer inspeção do tráfego e etc. Então, esse é um terceiro tipo aqui de endpoint. Hoje, vamos focar mais nos outros 2 tipos de endpoint, que é o Gateway Endpoint e o Private Link. Então, ali, esses endpoints vêm para trazer segurança, eliminar a questão de expor para a subnet pública e pode garantir a conformidade e a segurança dependendo do projeto, né, se tiver essa necessidade. Vamos fazer um deep dive aqui no Gateway Endpoint. Então, conforme eu falei, quando eu quero comunicar ali com S3, com o MDB, e o requisito é, essa comunicação não pode sair para a internet, são dados sensíveis, eu não quero que isso seja exposto. Então, a gente pode configurar lá dentro da nossa conta um Gateway Endpoint. E na nossa tabela de rotas que eu falei lá no começo, a gente configura esse roteamento falando, ó, quando você quiser falar no S3,
utiliza esse endpoint. Quando a gente faz isso, essa comunicação não passa mais pelo NAT Gateway e não vai mais para a internet, ela fica dentro da própria rede da AWS. Lembrando, quando a gente trabalha ali com grande volume de dados que vão ser colocados no S3, a gente vai acabar economizando, porque a gente não vai pagar todo aquele tráfego que vai passar no NAT, e o NAT, o Gateway Endpoint aqui, ele não tem custo. Então, ele é 0,800 nesse cenário que a gente falou. Trouxe aqui um exemplo, uma arquitetura simples de como funciona. Então, só lembrando, no caso do Gateway Endpoint, vamos trabalhar ali com a parte de roteamento dentro da VPC para a gente conseguir comunicar com ele. Relembrando, serve somente para WDB e S3, o Gateway Endpoint. Agora vamos passar aqui para o Private Link Interface Endpoint. Ele tem algumas formas de utilização aqui, então a gente vai passar em algumas. A primeira forma aqui é onde eu quero utilizar ele para acessar serviços da própria AWS. Então, por exemplo, se o requisito é, eu não quero que o Secret Manager seja acessado via internet, via o NAT Gateway que a gente colocou lá no começo, eu posso configurar um endpoint dentro da minha rede e esse endpoint de interface eu linko ele no serviço da AWS. Um exemplo. Eu também posso fazer isso para o SR, para SSH Session, para vários outros endpoints, acho que são quase 300 tipos de serviço que a gente consegue configurar ali uma conexão privada sem sair da rede da AWS e onde a gente tem maior controle. Então temos aqui a arquitetura de exemplo, aqui no EC2 e serviços da AWS, e tem um negócio interessante ali. Lembra que eu falei que para o S3 era somente o Gateway Endpoint? Por que tem um S3 aqui no nosso exemplo? Porque quando a minha conexão ela sai da minha VPC, eu preciso usar o Gateway Endpoint. Quando a minha conexão para o S3 sai do on-premise, eu vou usar o do tipo interface para o S3. Então o S3 tem os dois cenários, cada um se aplica no seu caso de uso, e a gente consegue acessar também no on-premise o S3 passando ali pela rede da AWS sem sair para a internet, utilizando o endpoint do tipo interface também. Um outro caso de uso aqui, que também é muito utilizado, principalmente aí em grandes ambientes, é onde a gente quer expor o nosso serviço. Aí no caso que eu dei o exemplo da API, mas pode ser qualquer outro serviço, para o nosso cliente, por exemplo, ou para um cliente interno, e eu não quero que essa conexão passe pela internet, ou eu tenho formas de fazer isso sem expor pela internet. Também, nesse caso aqui, a gente consegue atender SaaS. Tem vários parceiros da AWS que aceitam conexão no SaaS via Private Link. Então, lá na documentação, na própria aba lá do Private Link da AWS, ele já mostra os parceiros. Então, ao invés de eu fazer essa conexão pela internet, ter esse risco de exposição, eu fecho o Private Link com o parceiro ou exponho o meu serviço para um parceiro, para um cliente via Private Link. Então, nesse caso aqui, a gente já falou, ele cria uma interface de rede dentro da nossa subnet privada, a gente faz o acesso via DNS privado do endpoint, o tráfego não sai da rede da AWS, e tem um negócio bem interessante que eu consigo utilizar isso multi-account. Mais à frente a gente vai passar um pouco dessa parte aqui. Então, eu elimino aqui conexão com VPC Peering, VPN, e garanto uma conexão bem segura aqui na exposição do meu serviço. Aí tem um exemplo bem simplório, mas à frente a gente vai detalhar um pouco mais aqui dessa arquitetura. Beleza, aqui eu tenho... Vou falar rapidinho. Foi mal. Aqui eu tenho ali, no exemplo, uma VPC A da empresa A consumindo o serviço na VPC B da empresa B. Então, aqui está bem simplório, mas logo a gente vai aprofundar um pouco e mostrar ali com um pouco mais de detalhes dentro da AWS como a gente utiliza.
eu trouxe aqui um pouco da arquitetura de rede. Tem a arquitetura que a AWS chama de Hub and Spoke, Shared Services, não sei se todos conhecem. E esse tipo de arquitetura ele serve para centralizar e compartilhar o serviço com as outras contas. Então, quando eu trabalho com esse tipo de arquitetura, eu centralizo em uma VPC Shared Service, uma VPC que vai ser compartilhada, ou uma conta que vai ser usada para compartilhar serviços. Eu vou ter os spokes, que vão ser as VPCs consumidoras, os workloads que vão consumir aquele serviço via endpoint que está centralizado. E ali eu trouxe a tecnologia do Private Link para garantir a conexão privada através dos endpoints. Para ambientes aí essa é a minha opinião, tá? Com 10 contas para mais, eu acho interessante a gente trabalhar nessa arquitetura e definir ali uma arquitetura centralizada, onde você tem controle e também a gente pode gerar economia utilizando esse tipo de arquitetura. Agora sim, eu trouxe um pouco de mais de detalhes. Aqui não tem todos os detalhes da parte de rede. Se alguém quiser depois conversar e tal, a gente pode aprofundar bastante na parte de redes ali. Mas tem bastante aqui para a gente ver alguns componentes importantes aqui da nossa comunicação, da nossa arquitetura. Naquele primeiro exemplo lá que eu dei, onde eu tenho uma VPC que vai prover um serviço. Então, do lado de cá eu tenho uma Service Account. Essa Service Account, a gente vai configurar nela um endpoint do tipo Service. Esse endpoint do tipo Service, ele pode se conectar a um Network Load Balancer, que está ali no nosso desenho, ou pode se conectar a um Gateway Load Balancer. Então, são as duas opções que a gente tem para se conectar utilizando ali os endpoints do tipo Service. Nesse caso, o nosso endpoint ali se conecta com o network e nosso network tem os targets que apontam lá para a nossa aplicação que a gente vai expor. Do lado do consumidor, por que eu falei do lado do service primeiro? Eu não consigo conectar o consumidor sem ter o service. Então, eu preciso criar o service primeiro. Ele vai gerar um service name, um DNS do endpoint. Esse DNS eu vou usar para criar o meu endpoint do tipo interface na minha conta que vai consumir. Então, eu vou lá na VPC, na parte de endpoints, começo a configurar. Tem várias opções lá, então eu vou selecionar a opção que vai me permitir essa conexão, utilizo esse service name e ele vai apontar aqui o meu serviço que eu estou expondo. Dessa forma aqui, fica totalmente dentro da rede da AWS, muito seguro e a comunicação ali, vocês podem perceber que a setinha só vai em uma direção. Então, eu não tenho conexão iniciada da minha conta Service Account para a minha conta de consumer. Isso é bem legal do ponto de vista de segurança. Outro ponto, vamos supor, dá para fazer isso via peering. Dá, você pode ligar as duas VPCs e consumir. Porém, quando você faz via peering, você acaba expondo aquela rede inteira, as duas redes inteiras, e uma VPC enxergaria tudo da outra. Então, com um endpoint, a gente consegue limitar isso e o minha consumer ela vai enxergar somente aquele endpoint e aquele endpoint direciona para a aplicação que a gente quer. Então, é muito seguro. Outro detalhe interessante, no endpoint service, só de eu ter um DNS, eu não consigo me conectar nele, dependendo da configuração. Eu preciso, dentro aqui do meu service, permitir aquela conta que vai se conectar e eu posso ou não configurar para ele aceitar a conexão automática. Então, se eu tiver no allow ali na permissão, aquela conta pode se conectar automático, senão eu tenho que ir lá e aceitar a conexão. Então, é muito seguro e garante aí que a gente não precisa expor, né? Tem casos de uso, bastante casos de uso que a gente vai conseguir utilizar essa solução de Private Link e vai ser uma conexão segura dentro da rede da AWS e totalmente controlada, né? A gente percebeu aqui vários detalhes de controle onde eu posso limitar ali o acesso no endpoint. Então, dessa arquitetura aqui, um lado está provendo, o outro lado está consumindo, utilizando ali a tecnologia da AWS, o Private Link. Uma informação interessante, não sei se alguém chegou a pensar nessa hipótese,
E se a minha VPC A e B tivessem o mesmo endereço de IP? Quando faz com peering, funciona? Quando tem overlap de IP? Não funciona, a gente não consegue fazer funcionar. Com a AWS Private Link, esse problema ele é resolvido, porque a tecnologia da AWS ali, ela cria túneis por debaixo dos panos e mesmo que as duas VPCs tenham o mesmo endereçamento IP, a gente vai conseguir fazer essa comunicação. Então, é muito interessante esse serviço. Aqui eu já trago o mesmo exemplo, porém naquela arquitetura lá para ambientes com muitas contas. Então vamos pensar no cenário aqui de um ambiente que tem 10 mil contas na AWS. Por que eu utilizaria endpoint centralizado? A gente percebeu que eu posso criar um endpoint na minha conta. Então eu tenho ali 10 mil contas, eu posso lá criar um endpoint em cada conta e esse endpoint se conectar em quem está fornecendo o serviço, certo? Posso fazer isso. Porém, cada endpoint tem o seu custo por você ter configurado e tem o custo de processamento. Então, eu pagaria aqui, nesse caso, 10 mil endpoints para cada conta. O custo astronômico. Quando eu centralizo nessa arquitetura Hub Spoke que eu trouxe, chamada Shared Service, eu configuro um único endpoint na minha conta Shared Service, que é aquela continha ali no meio, e através lá do RAM, dos seus Access Manager, eu compartilho esse único endpoint com as 10 mil contas. Então eu tenho um endpoint que atende 10 mil contas. Nesse caso, a gente tem um componente interessante que eu fiz questão de colocar, que é o Resolver Rules ali, que é o que a gente vai compartilhar com a outra conta. Seria a regra de DNS que vai nos permitir acessar esse endpoint centralizado. Então, todas as minhas 10 mil contas, no meu workload, ele vai chamar o DNS daquele endpoint que foi compartilhado. Através da parte de roteamento, ele vai chegar no endpoint que está centralizado, meu único endpoint aponta lá para a conta que está provendo aquele serviço. Então, eu atendi 10 mil contas sem expor todas as redes, sem ter um custo astronômico com o endpoint, porque eu centralizei o endpoint e, além disso, eu tenho bastante controle do endpoint e da comunicação, fica tudo interno ali. Esse tipo de arquitetura aqui é muito utilizado aí em grandes ambientes. Então, é um caso de uso aí legal para quem tem ali a partir de umas 10 contas no ambiente, já pensar em centralizar, colocar organization e trabalhar dessa forma. Lembrando que trabalhando dessa forma aqui você pode utilizar contas isoladas. Então, quando eu tenho essa conta A, B, C, D que eu preciso que converse com a outra, eu não preciso rotear todos os endereços via Transgate ou via PIN. Eu posso isolar. Então, caso uma conta dessa minha seja atacada e eu tenha um problema de vazamento dela, ela não vai conseguir interferir nas outras, porque eu não tenho acesso à rede da outra conta, das outras contas, eu tenho apenas acesso no endpoint. Então, é bastante seguro e é bem interessante. O desempenho é muito bom. Então, atende realmente assim, ambientes gigantes com esse tipo de tecnologia, que é bem escalável ali e bem seguro. Agora, vamos aplicar a mesma arquitetura onde eu tinha uma conta com algum serviço sendo exposto, só que agora eu quero garantir que a minha chamada de API dentro da AWS ela não saia para a internet e eu tenho total controle ali dentro da minha rede. Nesse caso, podemos utilizar também a arquitetura Hub Spoke e centralizar esse endpoint. Então, a gente cria um endpoint do tipo interface, a nossa shared service, a conta que vai compartilhar os endpoints. Seleciono lá o endpoint da AWS, que é o Execute API, crio esse endpoint na minha conta centralizada. Da mesma forma da explicação anterior, vou lá no RAM, compartilho o DNS com todas as minhas 10 mil contas, então eu não preciso criar 10 mil endpoints novamente, mesmo que é para o serviço da AWS em cada conta para garantir a segurança, o controle. Eu centralizo, apesar que se você criar também 10 mil endpoints, aí vai ser difícil controlar, né? Então dessa forma você tem apenas um endpoint, você controla ali no trato fino o acesso e essa comunicação. Compartilhei com as minhas 10 mil contas via RAM.
Quando o meu usuário ali precisa fazer uma chamada de API, utilizando o DNS da AWS de API, ele consegue rotear lá para a nossa conta Shared Service. Nossa Shared Service, via Private Link, chega no endpoint e ele entrega lá na API Gateway que a gente chamou. Então, é muito interessante, funciona super bem, é econômico e conseguimos ali garantir que essa comunicação, essa chamada de API não vai sair da rede da AWS e podemos aplicar ali vários guardrails ali para controlar essa comunicação e garantir que a nossa API, que a nossa comunicação em todas as nossas contas vai estar segura. Trouxe aqui um comparativo, a gente já comentou, mas é bom relembrar. Eu tenho ali o Gateway Endpoint, então ele vai se aplicar no S3, no DynamoDB. Ele é grátis, não tem custo por hora. A implementação dele, a gente vai trabalhar ali na tabela de rotas, então vou lá na tabela de rotas que a gente viu no começo, configuro a minha rota para falar com esse endpoint, eliminei custo ali de saída com NAT. E eu tenho algumas formas de aplicar segurança, né, via IAM ou via Endpoint Policy. Vou dar um exemplo legal de como aplicar o Endpoint Policy aqui. Vai servir para o outro tipo de endpoint também, o exemplo. Vamos supor que dentro da minha rede eu normalmente permite, tá? Que o meu usuário lá com acesso na conta, ele faça uma chamada de S3 e chama um S3 da conta pessoal dele. Com isso, ele consegue vazar dados se ele quiser. Então, ele pode pegar dados da empresa, fazer uma chamada simples ali e fazer uma copy para o S3 da conta dele. Aonde entra uma outra parte de segurança do endpoint. Quando eu conecto um endpoint dentro da conta, a gente pode fazer de forma automatizada e tirar a permissão do usuário de mexer no endpoint. Então, pode ter uma automação que cria esse endpoint e configura ele. E eu posso limitar lá no endpoint e falar o seguinte: eu só permito chamadas para S3 se vier das minhas orgs. Um exemplo. Então, se aquela conta que você chamou estiver fora da sua org, da empresa, aquela chamada de S3 não vai ser concluída, você vai tomar um 403. Então, é muito legal o endpoint, tem muita aplicação, dá para a gente garantir bastante a segurança aí utilizando o endpoint. Foi um exemplo bem legal aí de vazamento de dados, para quem tem um ambiente maiorzinho e quiser implementar, é bem interessante aí esse controle, né? Da mesma forma, a gente tem o do tipo interface. Ele comporta aí bastante serviços da AWS, né, como a gente falou, acho que são quase 300 serviços que a gente pode configurar ali. Podemos também utilizar para expor serviços próprios ou de terceiros, conectar com SaaS. Vamos pagar por hora e por giga processado por aquele endpoint. Ele vai criar uma interface dentro da nossa rede e vai gerar um DNS para a gente chamar esse endpoint. No caso do interface ali, a gente tem também o Security Group, que é bem importante. Durante a vivência, assim, vários usuários vão criar e se esquecem de colocar a porta que eles precisam lá no Security Group e o endpoint não funciona. Então é uma dica legal aí para quem for usar. Se atente na hora de configurar a interface é a porta que você vai chamar. Também posso aplicar IAM e também Policy. Vou dar um exemplo aqui de Policy aqui para esse. Que, por exemplo, se eu tenho um API Gateway com Private Link, eu vou ter um endpoint dentro da minha conta, não aquele mesmo endpoint, mas ele cria um endpoint ali. E eu posso falar o seguinte: só conecta nesse API Gateway meu, lá no Endpoint Policy, se vier a comunicação do endpoint, ou vier da minha VPC. Então, a gente consegue restringir bastante, garantir bem a segurança aqui, utilizando o endpoint sem expor o nosso serviço para a internet, quando o caso de uso atende. Então, a gente sabe que isso daqui não atende todos os casos de uso, mas atende bastante casos de uso também. Acho que não vai dar para enxergar não, mas eu trouxe as telinhas aqui da console, onde tem uma parte dessa configuração do endpoint. Então eu vou falar aqui para vocês. A gente tem ali o VPC, dentro do VPC... Oi? A gente tem ali o VPC, dentro do VPC eu tenho o Private Link ali embaixo. Lá dentro eu tenho endpoints, que é o do tipo interface, e o endpoint service,
que é o que a gente usa para expor algum serviço nosso, conectado lá com o Network Load Balance. Na primeira telinha ali, número 2, já é da configuração, é quando eu cliquei ali no endpoint. E aqui a gente tem vários tipos. O primeiro tipo que está selecionado é o tipo AWS Service, que foi o que eu falei. A gente pode selecionar o API Gateway e vários outros serviços lá dentro. Desse lado aqui, no número 3, é onde eu tenho aqui a lista dos serviços que eu posso conectar naquele endpoint e fazer essa comunicação privada. E, se for o caso, compartilhar ali via RAM com todas as outras contas. No nosso número 4 aqui, é o mesmo endpoint de cima, um endpoint do tipo interface, só que ali eu tenho uma opção mais abaixo, onde eu seleciono que eu quero conectar no Network Load Balance. Então é um serviço próprio de terceiro que eu quero me conectar. Lembrando, quando a gente conectou ou criou o Service, o endpoint Service, lá na nossa arquitetura, ele gera um DNS, um Service Name, e Service Name a gente coloca lá na criação do número 4, e com isso a gente fecha essa conexão aqui, né? Tendo as permissões, também não dá para ver, mas tem a janelinha de aceitar a conexão automática ali embaixo, mas tentei trazer aqui para exemplificar aonde fica e pelo menos um pouquinho da parte de configuração desses endpoints. Beleza, aqui concluindo a nossa conversa de hoje, eu trouxe novamente aqui que o endpoint ele vai nos garantir a conexão privada segura dentro da rede da AWS, sem passar pela internet. Podemos aplicar a arquitetura Hub Spoke dentro lá, utilizando o endpoint, Private Link. Podemos aplicar bastante governança, a gente percebeu aqui que a gente centraliza, a gente controla a comunicação, a gente pode automatizar. Então é bem interessante. Então, centralize uma vez e escale com governança para todas as outras contas. Então, eu trouxe 3 janelinhas aqui. O endpoint faz o tráfego mais seguro, não sai da AWS. Mais eficiência ali financeira, porque economizamos um gateway, NAT Gateway, onde a gente pagaria o tráfego. Também economizamos quando a gente centraliza, porque ao invés de eu pagar 10 mil, no exemplo que a gente deu, 10 mil endpoints, eu pago apenas um e todo mundo utiliza. E é escalável aqui com a arquitetura que a gente falou com o Bespoke. Aí aqui estão meus contatos novamente. Agradeço aí a atenção de todos. E se quiserem trocar ideia depois, pode me chamar lá de alguma das redes sociais que eu estou sempre por lá. Valeu, gente. Obrigado.